Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rafa Prevcast. Eu sou Rafael Gomes, sou advogado previdenciarista e professor de Direito Previdenciário. E ao meu lado, a minha colega... Oi, gente, meu nome é Fabiana Azevedo, sou advogada previdenciarista também. Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do podcast. E hoje trouxemos um convidado muito especial, um juiz federal que vai explicar para a gente o lado humano e também técnico da Justiça Federal, é claro, sem trazer exemplos práticos dos processos em que ele atua. Dr. Paulo Máximo, seja muito bem-vindo. O senhor pode se apresentar, falar de onde o senhor vem, a sua origem, para explicar mais para os nossos segurados. Tá certo, obrigado pelo convite. Meu nome é Paulo Máximo, sou juiz federal lotado na 2ª Vara Federal de Montes Claros. Eu sou formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no longínquo ano de 2005, então 20 anos de formado. Tenho pós-graduações estrito sensu em Direito Internacional, estudos diplomáticos pelo CEDIM Milton Campos. Sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o que motivou o senhor a escolher essa área? Tem alguém na família que te motivou ou não? Não, na verdade eu sou o primeiro da minha família, dos dois lados da família, a formar em Direito. Então, o senhor foi o primeiro? Na verdade o que me motivou foi casar, queria casar, aí tava advogando, eu falei, você tem que fazer um concurso, aí acabou que fui tudo direcionando para eu fazer o concurso da magistratura. Quando eu comecei a estudar, eu fiz para concurso, né? Uhum. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu fiz um concurso que era de um cargo temporário lá em Brasília. Isso em qual ano? 2008. No final de 2000, meio de 2008. Fiz um concurso totalmente despretensioso, porque... E aí eram 3 níveis. Então, em 2008 eu já tinha 3 anos de formado. E eu poderia fazer em qualquer um dos níveis por causa do tempo de formado. E eu acabei fazendo no nível mais baixo. Aí era a mesma prova para os 3 níveis. Com a mesma pontuação, no nível mais baixo, eu estava lá do 100º alguma coisa. No nível intermediário, eu estava em 19º. E no 3º nível, eu estava em 2º excedente. Aí eu falei, cara, então tá relativamente bom aqui, então eu vou continuar. Aí eu fui fazer prova para AGU, Advocacia Geral da União. Aqui eu não fazia cursinho, não fazia nada. Aí eu fui muito mal na prova. Fui muito mal. Não, foi advogado do Senado. Eu fui muito mal na prova. Eu falei assim, se eu quero seguir essa linha, eu tenho que começar a estudar. Cursinho, né? Voltar a estudar num cursinho. Aí eu comecei a estudar, então eu advogava, chegava no escritório às 7 horas da manhã, saía do escritório às 7 horas da noite, para começar o cursinho às 7h30 e sair às 10h30. Então, o tempo que eu tinha para estudar depois, eu chegava em casa, estudava umas 2, 3 horas, e aí eu dormia para o outro dia começar tudo de novo. E em 2009, o CNJ unificou os concursos para magistratura. No início de 2009, foi esse concurso para a AGU. Não, foi final de 2009, de 2008, e aí início de 2009 teve PFN, ou Procuradoria Federal. E aí eu fiz o da AGU, não fui tão bem, aí falei, continuar estudando, fiz esse de Procurador Federal. No cursinho onde eu estudava, que já fechou inclusive, aí eu falei assim, olha, qual que é o curso que tem mais matérias parecidas com que eu vou abarcar isso para a AGU? Na cabeça era isso que eu ia ter, a advocacia pública. E aí só tinha o curso de juiz federal. Aí eu fui fazer o curso de juiz federal e logo, aí sim, em 2009 eles unificaram. Aí eu fui fazer a primeira prova lá no TRF5, foi em Aracaju com os amigos. Aí eu tirei 52 na prova. A nota de corte foi 60. Um amigo meu que estava 10 anos estudando para magistratura federal, ele tirou 50, eu tirei 52 e tirou 54. Eu falei, uai, eu tô achando que é isso aqui, hein? Aí teve no TRF1 em BH. Ele tirou 54, a nota de corte foi 62. Eu tirei 54, ele tirou 56. Aí eu fui pro TRF2, que é no Rio de Janeiro. Foi minha pior prova. Aí quando teve isso, eu falei assim, não, eu vou sair do escritório e aí eu vou ficar só estudando.
Aí eu fiz o TRF1, fiz o TJ de Minas e fui pro TRF2. Aí eu tirei 47 em 100. Falei, pronto, tô burro, o que é que eu fiz na minha vida? Ai, meu Deus, tal. Aí continuei estudando. No outro ano teve o TRF3, que é em São Paulo. Aí eu fiquei por 1 ponto nesse. E no mesmo ano teve o TRF4. Aí eu passei pra segunda fase. Aí chega aquela fase assim, quando os 5 fazem o concurso, dá uma secada. Eles normalmente seguram. E aí então eu comecei a estudar tanto para magistratura federal quanto para magistratura estadual. Aí começou, fica por 2, por 3, aí passa em um, passa o outro. Aí às vezes você tá fazendo um, já passa e passa no outro, aí vai ficar confusão danada. E aí eu fiz, em 2011 eu comecei a fazer o TRF1. E eu só fui tomar posse em 2013, nesse concurso que eu passei no TRF1. Aí eu tomei posse em fevereiro, casei em novembro. Tava faltando casar. E aí, qual foi a sua primeira comarca, a sua primeira Eu tomei posse em Belém, na seção judiciária do Pará. Aí eu fiquei lá um ano, mais ou menos. Aí fui removido como juiz substituto para Teófilo Otoni. Aí fiquei cerca de 6 a 8 meses em Teófilo Otoni. E aí teve a oportunidade de eu promover. Eu promovi em Castanhal, que fica a 70 quilômetros de Belém. Aí eu morava em Belém e ia para Castanhal, ia e voltava todo dia. E aí, depois, um ano e pouco, fiz um ano e pouco fazendo isso, aí eu consegui uma remoção para Belém. Aí eu fiquei o resto do tempo em Belém até vir para Montes Claros. Tem quanto tempo você tá em Montes Claros? Vai fazer 3 anos. A gente falando da trajetória dele como juiz, mas na verdade a gente precisa esclarecer o que um juiz federal faz, né? É uma trajetória que é difícil chegar, né? Difícil de alcançar, mas muitas pessoas não sabem o que um juiz federal faz. Você podia explicar pra gente? Claro. A Justiça Federal ela foi criada para julgar casos em que a União ou entes federais, ou seja, o governo federal, entes federais estão envolvidos. Basicamente é isso. Então, se você tem um caso contra a União, né, o governo federal, então Universidade Federal, autarquias federais como o INSS, isso tudo vai para a Justiça Federal. Da mesma forma, crimes contra bens da União, crimes que envolvam entes federais ou entes internacionais, outros estados, isso também vai tudo para a Justiça Federal. E qual seria a maior demanda da Justiça Federal? Porque não é só... Pra gente que está acostumado com Previdência, a gente mexe só na área de INSS, né? Mas a gente sabe que a Justiça Federal abrange outras áreas, como o senhor disse. Mas a demanda maior seria o INSS, né? Definitivamente previdenciário. O Juizado Especial Federal, ele foi criado à época para ser, assim, digamos, uma válvula de escape na Justiça Federal. Hoje, não tem a menor dúvida que o Juizado Especial Federal é o carro-chefe da Justiça Federal. E só para o pessoal nos entender, como é que funciona a rotina do juiz de trabalho, do juiz federal? E também como que é dividida as funções lá na Justiça Federal. Lá, às vezes as pessoas não sabem, mas tem um gabinete, tem a vara, né? Existe uma divisão física mesmo para poder o processo andar, né? Sim. Normalmente uma vara tem 2 juízes. Na Justiça Federal é diferente da Justiça Estadual. Na Justiça Federal você tem 2 juízes, juiz titular e juiz substituto. E aí você tem a parte de secretaria e a parte de gabinete. A rigor, isso vai depender muito de cada uma das varas e como os juízes vão atuar, né? Porque, por exemplo, tem varas em que você tem um gabinete separado para juiz substituto e juiz titular. Então, no gabinete você teria um juiz, 2 assessores, que é juiz substituto, e no outros 2 juízes com 2 assessores para o juiz titular. E aí você tem os servidores de secretaria. Mas na segunda vara, quando estava com substituto, eu estou sem substituto no momento, quando eu estava com substituto, a gente tinha um gabinete conjunto. E exatamente pelo fato de ser conjunto, a gente conseguiu trazer pessoas da secretaria para o gabinete. Porque hoje, com o processo na Justiça Federal, ele é todo eletrônico, ele é todo virtual, com o EPROC.
tem muita coisa automatizada. Então ele é muito rápido. Aquela parte manual, ela não existe mais. A única coisa que tem manual na justiça hoje é a expedição de RPV. Que ainda é manual, né? Que não tem como automatizar ainda. E aí a gente já entra em como funciona o processo. Às vezes a gente distribui um processo e aí não sabe muito como funciona lá internamente. Atualmente a gente já distribui e já volta pra gente um ato, né? Automático, para poder juntar procuração, não é isso? Isso. Então, aí mais uma coisa que vai mudar de vara para vara. Então, tem algumas varas que já tem automação, por exemplo, a segunda vara já tem uma automação. Então, você distribui o processo. Aí já vai vir um ato, aí de fato um ato de ofício, falando assim, ó, você tem que juntar esses documentos. Então, são esses documentos? Se você não juntar, eu vou extinguir os processos. Então, não são todas as varas? Não, nem todas as varas fazem isso. Essa automação, ela não existe ainda uma como é que fala? Uma regulamentação, uma obrigação? Não é regulamentação, uniformização. Não existe uma uniformização daquilo que vai ser automatizado ou não. Porque, por exemplo, eu quando vai chegar na audiência, eu quero que o processo já esteja todo redondo. Então, se o processo não estiver certinho, eu não faço audiência. Por quê? Eu estou perdendo meu tempo, estou perdendo o tempo do advogado, estou perdendo o tempo da parte. Né? Então, para mim, e eu tenho muita demanda. Então, são cerca de 10 mil processos na vara. Então, e o gargalo dos processos previdenciários rurais é a audiência. Então, eu faço 9 audiências, estou aumentando para 10 audiências por dia, 3 vezes na semana, uma semana sim, semana não, porque eu tenho, não é só GEF, eu tenho vara também. Então, já faço muita audiência, são 30 audiências por semana. Fazia muito mais, mas isso é até ruim pra cabeça da gente. É muita história diferente. Na verdade, não é nem história diferente, a história é praticamente a mesma. Todo mundo planta milho, feijão, mandioca. Mas, conheço desde sempre, todo mundo a mesma história. A questão não é essa, a questão que você, para pensar, você tem que ter um limite. Então, um limite que algo ponderável, a meu ver, são 10 por dia. Tem gente que vai fazer menos, tem gente que vai fazer mais. Mas das 10, eu normalmente sentenciar as 10 na audiência. Exatamente por essa questão de tempo. Aí você imagina, eu chego com o processo, então se você ingressar com o processo hoje, até a audiência, então minhas audiências estão em março do ano que vem já. Então, se eu chego lá, vou fazer só audiência. Aí fala, doutor, você não juntou o documento tal. Eu vou te dar 5 dias para você juntar o documento. Aí para você juntar o documento para voltar para mim, eu não vou lembrar o que aconteceu na audiência. Sim. Então eu vou ter que ouvir a audiência toda de novo para chegar, para sentenciar. Então, querendo ou não, eu perco tempo, vocês perdem tempo. Então, o processo para chegar na audiência, ele tem que estar certo. E entrando já nessa questão de falta de documento, isso seria um dos motivos para os processos demorarem? Eu digo porque talvez seja uma dúvida dos colegas advogados e também dos clientes que mandam mensagem, doutor, meu processo está atrasado. Mas meu vizinho, o processo saiu mais rápido, é a mesma coisa. O que seria, se necessariamente, que uns processos andam mais rápido e outros atrasam mais? São critérios diferentes? Não são... Assim, os critérios diferentes, há um certo subjetivismo naquilo que o juiz entende como início de prova. Uhum. Tem alguns juízes que são muito mais criteriosos, mais rigorosos do que outros. Mas creio que não seja só isso. Então, como eu disse, eu só vou marcar a audiência se eu tiver início de prova. Sim. Então, antes de eu extinguir o processo, eu vou falar assim, doutor, junta o início de prova. Tem juiz que não, que ele vai marcar todas as audiências. E aí lá que ele vai ver se tem início de prova ou não, e aí ele vai extinguir o processo se não tiver, e se tiver ele vai julgar. Então isso muda muito, isso pode ser um fator, mas não é esse o preponderante. Acho que o maior gargalo que são as audiências, são de fato as audiências, principalmente dos rurais, que é o que você tem que ter audiência, a gente está tentando... minimizar por outros meios, outros procedimentos. Então, por exemplo, tem o fluxo concentrado assistido, fluxo concentrado que está desde o ano passado, Sim. que a gente já instituiu,
aqui as varas de Montes Claros, e a segunda vara instituiu também o fluxo concentrado assistido. Não sei se vocês estão sabendo. Não tem conhecimento, não. Então, o fluxo concentrado, ele surgiu no TRF1. E, salvo engano, TRF1, que era o seguinte: a parte, ela já entra com o processo com a prova oral produzida. Então, você já vai tomar o depoimento pessoal da parte autora e já vai ouvir as duas testemunhas, vai juntar o vídeo no processo. Para facilitar até mesmo se tiver de início uma proposta de acordo. Aí o INSS vai ser citado com essa prova oral. Aí ou ele contesta ou ele propõe acordo. Normalmente, ele propõe acordo. Então, a maioria das vezes o INSS propõe acordo se não tiver nada errado lá. Por exemplo, se ele baixa o CNIS, aí tá lá, a pessoa tá falando que sempre viveu na roça. Aí vem lá no documento não, trabalhou 5 anos na cidade. Falei, não é sempre como viveu na roça. Então, algo assim. Então, e aí, então ele vai propor acordo ou ele vai contestar. Ele contestando, esse processo, como ele já tá com a prova oral, ele já vai concluído para sentença. E aí agiliza, né? E aí já vai. Sem querer ser técnico demais, mas aí a gente não esbarra no problema. Nós advogados esbarramos no problema que seria gerar coisa julgada, né? E o INSS talvez contradizer, de poder exercer o contraditório pela defesa, já que o vídeo já chega para eles pronto. Mas isso é um negócio processual. Começou lá, e aí o próprio INSS, quando começou, quando eu vi lá, por coincidência, eu participei de uma reunião lá no TRF, eu aqui em Montes Claros, já tinha vindo pro TRF6, me chamaram para uma reunião no TRF1. Aí eu participei virtual. Aí quando me falaram isso, eu falei assim, nossa, isso aqui é a mão na roda. Isso aqui vai agilizar demais. Aí eu vim, conversei com a procuradora de Minas, procuradora-geral de Minas aqui do INSS. Vamos implementar isso aqui em Minas, vamos implementar aqui em Montes Claros, vamos. Aí eu fui, conversei com os 3, na época tinham 6 juízes aqui. Conversei com todo mundo, convenci todos os juízes, bora. Fizemos uma portaria conjunta com os 3 titulares, o substituto, todo mundo assinou. Aí, por coincidência, teve um congresso de direito previdenciário bem na época, que foi na OAB. Aí um dos juízes, Dr. Leandro, ele falou sobre o fluxo concentrado, só que os advogados aqui, eles não aderiram. Não aderiram de Montes Claros. 6 meses depois, o CNJ, primeiro foi o TRF6, com o INSS, fez isso em Minas inteiro. E pouco tempo depois, o CNJ no Brasil inteiro. Então, por própria vontade do INSS, porque querendo ou não é um negócio jurídico, você adere se quiser. Se você aderir, o INSS na verdade ele tem a possibilidade de falar assim, não, eu quero ouvir de novo, mas ele quase não faz. O juiz ele pode entender, não, quero ouvir a parte aqui porque algo não ficou claro, mas acho que também dificilmente, se a prova já foi colhida e foi colhida com a assistência do advogado, creio que não seja esse o caso como regra. Se tiver assistência do advogado, acho que fica mais fácil. Só que quando tem clientes que moram longe demais, eles acabam gravando sozinhos, né? E tem algumas pessoas que elas não lidam muito bem com câmera, então talvez isso pode até prejudicar, né? Ficam nervosos, não conseguem falar direito. Assim, não tive essa impressão. Aí o que a gente começou a fazer? Com a criação das unidades de atendimento avançado, então Montes Claros já tem 3 unidades de atendimento avançado. Coração de Jesus, Januária e Minas Novas. Janeiro vai abrir Pirapora. A ideia do tribunal é abrir 11 unidades avançadas, que aí acaba com a competência delegada. Aí com essa abertura, o que a gente começou a fazer? Aí tanto nas UAAs quanto na segunda vara. Fazer essa oitiva de forma assistida. Então, como eu falei, a minha pauta de audiência está para março. Aí, a minha pauta de fluxo concentrado assistido tá para, salvo engano, dezembro. Então, aí o que é? Exatamente em razão dessa dificuldade, muitas vezes, das partes.
vai ser aberto um link no Teams, igual é uma audiência, e aí vai um servidor, um estagiário, junto do advogado, vai colher o depoimento da parte, vai colher o depoimento das testemunhas. Vai fazer as perguntas, o advogado pode fazer todas as perguntas que quiser, porque aqui a gente tem uma realidade que 99% das pessoas vêm com advogado. É diferente, por exemplo, quando eu estava em Belém, que era 90% das pessoas por atermação. Então aqui Poucos as pessoas procuravam advogados, né? Então aqui as pessoas têm advogado. Então aí o que a gente fez? A gente está possibilitando que, querendo ou não, também os custos dessa oitiva não sejam só da parte. Então a gente utiliza tanto a estrutura das OAAs quanto da própria justiça para essa oitiva. Até o momento está sendo, porque começou mês passado, até o momento, salvo engano, só um advogado não quis. E com isso a gente acaba com esses gargalos, né? Que você disse que são as audiências. Exatamente. Eu acho que isso só demonstra a importância do advogado em fazer o processo bem feito, né? De instruir o processo com todas as provas possíveis ali, com indeferimento, que é indispensável. Hoje, mais que o indeferimento, hoje é o processo administrativo. Completo. O processo inteiro. É o processo inteiro. Sim. Porque como o STJ julgou recentemente o tema, eu não guardo o número de tema, tá? Mas o STJ julgou o seguinte: se não tiver um documento no processo administrativo, mas está no processo judicial e ele for essencial para o julgamento, então não vai ser a data do início do benefício, não vai ser do requerimento administrativo. Essa questão dos advogados, o que os advogados poderiam fazer para poder tornar esse processo mais eficiente? Seria instruir o processo completo, Instruir né? os processos, instruir o processo com processo administrativo, com documentos das partes, os documentos possíveis, que muitas vezes o advogado ele acaba deixando de juntar documentos que podem parecer bobos, mas não são bobos. Você quer falar que a pessoa mora na roça, mora a vida toda na roça. Quantos filhos que a pessoa teve? Teve 10 filhos. Onde os meninos nasceram? Em domicílio ou na localidade. Se você não junta as certidões de nascimento, como é que eu vou? São documentos básicos, né? Sim, teve um caso assim, eu posso falar em casos que eu já julguei, não posso falar casos em julgamento. Sim. Então, exemplos práticos eu falo normalmente. Teve um caso que estava se pedindo pensão por morte de segurado especial. Aí eu perguntei para a parte, o que aconteceu? Não, meu marido foi morto, acidente de moto. Eu falei, onde? Na roça. Na roça? Eu falei assim, cadê o boletim de ocorrência? Você quer comprovar mais que o cara estava na roça, que ele morreu na roça, num acidente de moto na roça? Não juntou do boletim de ocorrência. Eu falei, não, doutor, junto o boletim de... Aí é aquele negócio que eu tenho que falar, não, doutor, 5 dias para juntar o boletim de ocorrência. Coisa assim, eu já considerei documento como início de prova, eu gosto desse exemplo também. O cara tomou uma multa, foi lá em Belém, ele tomou uma multa porque ele estava caçando irregularmente dentro da fazenda lá dele, dentro do terreno dele. Aí ele tomou uma multa que estava caçando. Ele quer saber mais que o cara na roça, que ele estava tomou uma multa caçando na fazenda dele, no terreno dele, mas na roça que isso não tem. Então considerei isso como um documento. Então tem certas coisas, é porque às vezes, e quando eu falo isso, só lembrando que hoje não, mas que eu já tenho 12 anos de magistratura, mas eu fui 8 anos advogado. E muitas vezes a pessoa fica com afã de distribuir o processo, e sendo que para não demorar, mas na verdade vai demorar porque você não fez a parte anterior, que é juntar a documentação que pode acabar com o processo mais rápido. Vai atrasar mais ainda, né? Então... Sempre quando eu atendo a um cliente rural, ele me pergunta, doutor, qual o documento trazer? Eu devolvo para a pergunta, o que você já falou que você é trabalhador rural, que você é laurador? Talvez a pessoa ela foi como testemunha, né, numa audiência, então não tem um limite de documentos, né? Esses documentos que a gente fala, essa questão da multa, eu jamais ia imaginar essa questão da multa. Eu brinco com o pessoal que o que abunda não atrapalha.
Lá em Belém, como o pessoal vinha assim, advogado, eles já vinham com uma pastinha. Eu falei assim, me dá essa pasta aí. Uma sacolinha, né? Aí eu vinha e ficava olhando documento por documento. Eu falei assim, escaneia isso aqui não precisa, escaneia isso. Viu que estava no processo, né? E já colocava. Mas pra quê? Pra auxiliar mesmo. Isso. Doutor, tem outra questão que são as perícias médicas, que é uma dificuldade que o advogado tem, porque tem ali que verificar dois requisitos: se a pessoa tinha qualidade, né, de segurado, e se a incapacidade. Uhum. Muitas vezes, na maioria das vezes, o INSS indefere, a gente tem um laudo ali de afastamento, e aí vai para a perícia fazer um laudo também pericial e constatar se há incapacidade ou se não há incapacidade. E aí a gente queria saber como é que funciona mesmo essa questão, porque às vezes os laudos eles divergem. Eu já vi muitas vezes, e o juiz ele não tá, né, ele não é obrigado a seguir os laudos periciais. Quando o senhor se depara com um laudo assim, o senhor fica com dúvida da perícia e o médico, quando essa divergência de laudo, como vocês geralmente agem? Bem, primeira coisa, o perito judicial, querendo ou não, é um profissional de confiança do juiz. O que vai fazer um juiz se afastar do laudo pericial, mais uma vez, é documento. Então, não adianta você juntar um laudo, nós estamos em 2025, aí você junta um laudo de 2014 falando que a pessoa está com dor na coluna e que acha que deve ser afastado. Aí vem o perito, faz a perícia e fala assim, ele tá capaz. Um documento de 2014 com um documento de 2025, se você não tiver nenhum documento em contrário próximo, não tem o que fazer. Porque, sim, o juiz ele pode se afastar do laudo pericial, mas ele tem que ter elementos para isso. Tem que ter provas, né? Ele tem que ter provas em sentido contrário. E assim, não, mas meu médico falou. Eu falei assim, mas você falou tudo, é seu médico. O perito, ele em tese não é médico do INSS, não é médico da parte. Ele é um profissional de confiança do juiz. Processo por incapacidade, ele tende a ser complicado pelo seguinte, ele é uma foto, a perícia é uma foto. Recorte, é como a pessoa tá naquele momento. Por exemplo, existem casos difíceis, a pessoa tá com epilepsia, tem epilepsia, crise de epilepsia. E essas crises de epilepsia, elas não são recorrentes. Então, se ele não tiver em crise ou tomando alguma coisa, dificilmente o perito vai falar assim, não, tá incapaz. Se não tiver uma documentação médica apontando que não, ele tem uma periodicidade de crises, ele não tá conseguindo, ele não tá controlado. Então, certas coisas, não é porque você tem a doença que você tá incapaz. Sim. Um exemplo que eu costumo falar muito é a questão de dor na coluna. Então, aqui eu tô até sentando, mas essa cadeira é muito boa, mas normalmente eu sento muito errado. E antes de entrar na justiça, eu já tinha 2 inícios de hérnia. Estudando, porque sentado errado, ficava o tempo todo aqui assim. Sim. Entre eu ter início de uma hérnia e eu ter incapacidade, tem uma diferença muito grande. Sim. Então, não é pelo fato de você ter uma doença que você está impossibilitado de trabalhar, né? E o requisito para o benefício é não poder trabalhar. O INSS já fazia essa diferença de doença de incapacidade. Tanto que nós tivemos essa nome, mudança, né, na nomenclatura. Benefício por incapacidade temporária, permanente. Isso. É porque as pessoas tendem a confundir muito isso. Porque antes chamava auxílio-doença. Sim. Não, tenho doença, eu tô doente. Não é bem assim. Você pode estar... imagina, a pessoa quebrou o braço. Ela tá incapaz? Eu falei, não sei, que ela faz o quê? Depende ela da atividade. narrador de rádio. Mas você vai conseguir trabalhar normalmente. Sim. Nessa mesma situação, um professor, eu sempre dou o exemplo em sala de aula de professor, por exemplo. Se um professor quebrar o braço, ele consegue lecionar. Porque ele tem um instrumento de voz, né? A voz é o instrumento dele. Mas se ele fizer uma cirurgia nas cordas vocais e não puder falar, ele não consegue lecionar. Eu rompi o tendão de Aquiles. Eu fiquei 90 dias. Eu conseguia dar aula, desde que eu estivesse em casa. Eu não conseguia, e eu normalmente dou aula em pé. Eu não conseguia dar aula em pé na faculdade. Então eu tive que receber auxílio por incapacidade temporária, porque essa função eu não conseguia fazer. Pode falar. E quem é que escolhe o perito? Então,
Aqui a gente tem uma central de perícias, tá? Então, aí a gente tem vários peritos que são cadastrados e esses peritos, eles são normalmente nomeados em razão da especialidade e de forma, querendo ou não, um tanto aleatória. Então, a não ser que um determinado juiz não quer que um determinado perito faça, que é possível também, falar assim, isso aqui eu não confio, que é raríssimo, Sim. Então acaba sendo de forma aleatória nesse sentido. Então a gente tem dois neurologistas, por exemplo. Aí vai um processo para um, processo para outro, processo para um, processo para outro. Ah, entendi. Por aí vai. Não necessariamente é o juiz que escolhe, tem a central de perícias. É porque aqui é grande, aqui são aqui eram 3 varas, né? Com a redistribuição agora vão virar 2 varas cíveis lato sensu. Uma fica criminal. Mas é por isso que a gente tem a central. Para não ter que... Porque até em razão dessa questão de procedimento. Porque imagina, você ter que todas as vezes nomear um determinado perito ou agora eu vou nomear esse, agora eu vou nomear aquele. Então você delega essa função para a central de perícias. A função assim, no sentido de que eles já estão todos cadastrados, já estão todos dentro do sistema. E essa parte burocrática ela vai sendo inserida dessa forma. Recentemente, o INSS fez algumas publicações em sua rede social e essas publicações, de certa forma, repercutiu na área da previdência para os advogados. Eu digo isso para a gente que mexe nessa área também. Repercutiu porque, na postagem do INSS, deu a entender que o segurado ele não necessita de um advogado para dar entrada em seu processo. E realmente a gente sabe que hoje qualquer pessoa pode dar entrada no seu benefício do INSS sem um advogado. Entretanto, a gente sabe também que um processo mal instruído, um processo faltando documento, com deficiência de documento, pode trazer grande prejuízo para o segurado. Inclusive, sobre o tema do STJ, acho que é o tema 1124, fala sobre isso, né? Que quando falta algum documento, pode acarretar prejuízo financeiro de talvez alterar a DER, ou até mesmo do benefício ser negado. E a gente sabe também que a realidade hoje é diferente, né? Que é muito difícil. Você tendo um advogado, já é complicado conseguir o benefício. Sem advogado, quando o segurado ele é leigo no assunto, ele não sabe talvez para que serve uma CAF. Ele não sabe em qual momento que você vai usar um PPP. E tem também a situação do robô automático do INSS, que às vezes você dá a entrada e com 1 minuto o INSS nega, né? Então, querendo ou não, isso trouxe uma repercussão, porque ficou parecendo que o advogado é dispensável para o serviço do INSS. E também tem na Constituição que fala o papel do advogado, né? Que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. O que o senhor acha? Qual o seu posicionamento sobre o papel do advogado? Ele é essencial dentro de um processo? Ou, sem advogado, o segurado, ele consegue seguir com o seu processo? Consegue receber o seu benefício? Vamos por partes. Eu não vi as postagens no INSS, ouvi falar. Mas vamos lá. E até em relação ao tema do STJ. Primeiro, de fato, não é necessário, não é obrigatório você ter um advogado para ingressar com o processo. Sim. No âmbito, processo administrativo no INSS ou um processo no Juizado Especial Federal. E, por outro lado, o INSS tem o dever de informar as partes, né, informar o segurado, tanto dos seus direitos quanto dos documentos que são necessários para fazer. E aí, a questão não é que o advogado ele seja indispensável, não é isso, mas você tem é a mesma coisa de você não precisa de um profissional para você correr. Sim. Mas se você tem uma assessoria para isso, ela vai conseguir dosar a sua carga de treinamento, aquilo que você pode fazer, que você não pode fazer, ele vai variar os seus treinos. Então, por quê? Você tem uma ajuda técnica para tanto, né? Da mesma forma, o advogado, ele não é obrigatório, mas quando você procura um advogado, e o advogado ele já vai te falar quais são os documentos que você tem que ter, exatamente esse conhecimento técnico é o advogado que vai ter. E se fosse tão fácil, o INSS não seria o maior réu do Brasil, né? Ou seja, acarreta um vasto de indeferimento, né? Assim, tem certo cuidado com isso, porque essa questão de ser réu aí não necessariamente vem por falta de advogado ou com advogado.
É uma postura mais administrativa mesmo. Sim. Então, a discussão, você entrou com um advogado, aí você tá lá com um documento falando que a pessoa não tá conseguindo trabalhar. O período do INSS fala que você pode trabalhar, é só na justiça. Isso é com sem advogado. Não é esse o ponto. E da mesma forma que existem outras situações que vão ser teses que os advogados querem emplacar. E aí o problema não é o INSS, o problema é que muitas teses, por exemplo, quando eu tomei posse tinha uma tese que LOAS idoso tinha que ser deferido com as pessoas para 60 anos e não 65. Porque a Constituição fala que o idoso tem direito. E idoso, nos termos do Estatuto do Idoso, é com 60 e não é 65, igual tá falando na lei do LOAS. Eu falei, cara, não, você tá de brincadeira comigo. Aí, só que um advogado desse, na época lá em Belém, ele entrava com, sei lá, 5 mil processos desse por mês, entendeu? Aí, tipo assim, quem é o réu? É o INSS. O problema é o INSS? E aí aumenta a demanda. Foi o INSS. O problema foi essa pessoa. Exatamente. Entendeu? Você falou da diferença que aqui 90% dos processos tem advogados, lá em Belém 90% não tinham. Por falta de advogado? Não. Ou porque era cultura mesmo, a cultura deles não procurarem? Porque lá também tem uma questão muito de intermediários. Então, por exemplo, intermediários é a pessoa querendo fazer a função de advogado, são os rábulas, né, que a gente fala. Então lá tinha muito disso. Então a pessoa já vinha por esse intermediário e tal, chegava na justiça e ia na termação. Aí muitas vezes o contato, quando você ia ligar ou fazer, já é tipo assim, não, consultoria não sei o quê. Não era a parte. Sim. Entendeu? Isso aí, inclusive, eu acho, não tenho quem sou eu para ficar discutindo, mas a própria OAB local tinha que tomar uma providência. Tomar uma providência, né, em relação a isso. Sim. O problema é que essas pessoas, elas não têm o conhecimento técnico também de processo, que é importantíssimo. Por exemplo, a questão que eu falei lá atrás de gerar coisa julgada, se é um processo que você não conseguiu instruir da maneira correta ali, a pessoa depois vai ser prejudicada, não é isso? E também tem a questão de segunda instância, né? Como é que fica a atuação? A segunda instância é só com advogado. Aí a segunda instância é só com advogado. Tanto que, né, em audiências de Jeff, eu sentenciei a audiência e já falando, se a pessoa está sem advogado, a senhora não concordou, só procura um advogado da Defensoria Pública. E a gente já entregava o endereço da DPU. Sim. Doutor, nós tivemos muitas mudanças no sistema de justiça mesmo, né? Com a modernização. Você falou do EPROC, o EPROC é tudo modernizado. Nós temos a justiça em número, onde agora vocês são fiscalizados, né? Que você consegue ver quanto tempo que o juiz demora para poder sentenciar, quanto que o judiciário está gastando. E como é que você acha que isso impacta assim, na Justiça Federal? Nós já sabemos que, na verdade, para nós advogados, o EPROC também tem sido muito bom. Ele é melhor do que, por exemplo, o sistema lá do PJE, do Tribunal de Minas Gerais. Como é que você acha que isso impacta? O TJ vai instituir o EPROC agora também, sim, né? Já está em fase de implementação. O EPROC, ele é diferente do PJE porque ele é todo na nuvem, né? Ele é todo online. O PJE ele precisava de servidor. Então, uma das coisas ruins do PJE é exatamente pelo fato de você precisar de servidor, que na época do TRF1 ficava em Brasília. Então, você saía fora do ar, se dava algum problema de conectividade com o servidor, aí o sistema todo caía. O EPROC ele é mais intuitivo também. E essa questão do tudo, né? Tem ônus e bônus, né? Porque, por exemplo, como um EPROC ele é muito mais dinâmico, querendo ou não, isso vai acumular tudo no gabinete, porque chega uma hora que vai ter o gargalo. E o gargalo hoje é o gabinete. Uhum. Por quê? Porque os processos eles andam tão rápidos que no final das contas eles já estão concluídos para sentença, para decisão, né? Então isso acaba tendo esse gargalo. E aí eu falo por mim, um juiz para 10 mil processos. Eu sempre vou ter trabalho. Só que, como diz um amigo meu, eu estou na justiça, né? Então, isso é uma parte da minha vida, não é a minha vida. Você tem outras coisas. Sim, tem um juiz fora da justiça. Existe uma vida, né? Então, assim, eu continuo estudando, eu gosto de esporte, essas coisas. Então, exatamente, até para manter a sanidade mental na hora de julgar o processo, né? Sim. Mas
E hoje o gargalo, a tendência é que o gargalo seja dentro do gabinete. Como tá, já que o gargalo está no gabinete, como estão as ferramentas de IA para poder auxiliar o juiz no TRF6? Existe alguma? Não tem? Não, o TRF6, ele ainda está muito incipiente em relação à IA. Primeiro que a IA generativa, ela é nova, relativamente nova. E você tem no âmbito dos tribunais regionais federais várias iniciativas. Mas, mais uma vez, não é algo unificado, não é pelo CJF, é algo que está dentro da autonomia dos tribunais. Então você vai ter sistemas que eles até estão sendo compartilhados. Mas, por exemplo, o fator custo, ele não é do Estado, ele é do juiz ou do servidor. Então, se eu quiser utilizar a IA, aí eu vou ter que pagar do meu bolso, né? E aí, querendo ou não, você não vai obrigar um servidor a usar a IA. Sim. A pessoa usa se quiser, ou não. E mesmo na sua utilização, a IA, a gente tem que tomar um cuidado. Porque a IA, você tem que saber usar. Você tem que saber perguntar. Então, tem a questão do próprio treinamento para que isso seja implementado. Porque só dando um exemplo, eu fui fazer O que eu fui fazer? Eu fui fazer uma aula, salvo engano foi uma aula. Aí eu aí fiz uma pergunta e tal, eu falei assim, olha, não invente julgado. Não invente julgado. Não sei de que foi a aula, mas não invente julgado. Aí eu coloquei no Gemini e coloquei no ChatGPT. Aí o Gemini, ele segura a onda mais do que o ChatGPT na alucinação. O ChatGPT me colocou um julgado. Aí eu fui, só que eu sou muito desconfiado para as coisas. Aí eu fui, peguei o número e joguei lá. Não tinha nada a ver. Não existia. Não existia. Porque, igual quando eu faço isso muito nas minhas provas na faculdade, são todas com consulta. Você pode consultar o quê, professor? O que você quiser. Pode consultar o que você quiser. Aí é óbvio que tem as consultas na IA, tem as consultas no WhatsApp, tem as consultas dos universitários. Tinha uma aluna lá que tinha consulta com o papai, que o papai era previdenciarista, fazia a prova, entendeu? Tinha todas as consultas, tem todas as consultas possíveis. Mas essa da IA, você fica muito claro que foi IA, quem utilizou ou não. Primeiro, porque como eu disse, você tem que saber a matéria para saber perguntar, porque senão a resposta vai vir errada. E segundo, são as alucinações. Então, você inventou um julgado. Aí eu coloquei pra ela, falei assim, você inventou julgado, esse julgado não existe. Aí ela te responde, você está certo, parabéns. Meu Deus. Aí ele vai e coloca outro. Aí eu falei assim, eu falei pra não inventar. Aí ele, não, você está certo, parabéns. Aí foi e colocou outro. Aí eu pesquisei de novo, inventado de novo. Falei assim, pô, eu falei pra não inventar. Restrição absoluta, não invente julgado. Você inventou de novo. Ele, você está certo em olhar. Cara, aí tem que ter o maior cuidado, né? Não dá. E tem outras, por exemplo, tem um notebook LLM, que ele é interessante, que ele também é do Google, só que ele não pesquisa online. Então você dá as fontes e ele vai pesquisar naquelas fontes. Por exemplo, o Gemini, eu estava fazendo uma aula de jurisprudência. Então eu peguei informativos do STJ, informativos do STF e fui alimentando o Gemini. Além disso, eu coloquei os plenário virtual em evidência, que semanalmente a STF manda. Então eu coloquei 2025 todo. Ele estava pesquisando só nessas fontes. Ele alucinou nas fontes, pela quantidade de fonte que eu tinha colocado. O notebook LLM não faz isso. Ele vai pesquisar só na fonte, só naquelas fontes, mas ele também, como ele é mais restrito. Então, até isso você tem que ir colocando. Então, por um lado, você vai ter uma facilidade em principalmente coisas repetitivas na IA, mas por outro, você vai ter que parar para ficar observando cada um, né? Para conferir. Para ver se não alucinou. Então, é igual quando tinha modelo no Word.
Quando tinha não, quando tem modelo no Word. Você faz o modelo no Word, você vai mudar uma coisa ou outra. Você vai conferir aquilo que está sendo mudado. Porque, venhamos e convenhamos, eu era advogado de um escritório de banco. Eu já tinha os modelos, o juiz já tinha eu já tinha os modelos de contestação. Então, o autor tinha o modelo de inicial, já tinha o modelo de contestação, o juiz já tinha o modelo de sentença. Eu sei que é isso que acontece. Da mesma forma, eu estou aqui, eu já tenho os modelos de decisão, já tenho os modelos de sentença. Aí eu vou olhar, é claro que vai mudar de um caso para o caso, Sim. mas eu já tenho um modelo mais ou menos no esquema daquilo que eu vou fazer. A IA, ela funciona mais ou menos, não tem muita alteração. A única coisa que ela vai fazer é preencher para mim. Mas eu tenho que parar para ir verificar. A não ser que eu queira que ela faça a minuta para mim. E aí eu não tenho esse grau de confiança ainda na IA para ela fazer a minuta toda, principalmente por causa dessa questão de alucinação. Talvez o erro das pessoas é de confiar demais, né, na inteligência artificial. É porque a gente tende a ficar preguiçoso. Ainda mais quando tem algo que tá fácil demais, né? Toda vez a gente tende a ficar preguiçoso. Então, por exemplo, você quando aprendeu matemática, você não tinha calculadora. Então, não sei na época quando vocês são mais novos, mas eu era obrigada a decorar tabuada. Sim. Né? Aí, tipo, hoje não. Hoje o pessoal usa outros métodos e tal, comum da vida e tal, mas existem outros métodos. Mas você era obrigada a fazer isso. Aí, te entrega uma calculadora. Aí você você automaticamente para de pensar em fazer o cálculo de cabeça e começa na calculadora. Antes da calculadora, se te entrega um lápis, você começa a fazer pelo lápis, certo? Uhum. Aí depois a calculadora. Aí é mais ou menos isso, é um instrumento. Você não vai mais querer. Não, você pode confiar nela 100%. Por exemplo, minha mãe mexe com parte de contabilidade. Ela não confia no Excel. Faz as contas no Excel, ela faz a conta na calculadora aqui, para ver se bate. E pior que às vezes ela acha erro. Sim. O erro de digitação lá com o erro daqui. Às vezes passa o erro. Então, acontece. Nós estamos suscetíveis a esses erros, né? Somos humanos, afinal. Claro. Se nós erramos, imagina a máquina. Vamos falar da humanização, então, da justiça, né, Fábio? Já que a gente está falando de tecnologia, de inteligência artificial. A gente sabe que mesmo com tanta técnica, formalidade, a gente sabe que o juiz, em alguns casos, ele sente o impacto humano, né, de algumas situações, seja de um cliente que está muito vulnerável, em estado terminal. Como que é lidar com o equilíbrio emocional e, ao mesmo tempo, a imparcialidade para julgar os casos que chegam diariamente? Porque, com certeza, tem casos assim, mais sensíveis que mexe com o coração do judiciário, né? E também a questão de gestão, né, que o juiz ele é um gestor. Ele vai precisar fazer a parte administrativa toda, é o juiz quem faz. Você falou da justiça em números, e aí vem a questão que eu gosto de falar. Cada processo, naquele relatório lá, ele vai ser um número. E muitas vezes esquece que cada número daquilo é uma pessoa, ou mais de uma pessoa. Sim. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado para que, quando se fazem metas, não, você tem que julgar mais isso, você tem que julgar mais processos que você recebeu, você tem que fazer... Só que, como eu disse, a gente está tratando de vidas. Então, se eu falo que a pessoa não tem direito à aposentadoria, quer dizer que a pessoa com a idade relativamente avançada, ela vai ter que continuar trabalhando, né? Não que aposentados não trabalhem, né? Inclusive por necessidade, mas veja que essa pessoa nem essa renda ela vai ter, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de lembrar sempre que aquele número é uma pessoa. Porque é muito fácil você passar uma régua e fingir, não, tudo que falar que não é não. Tudo que falar que não tem capacidade, acabou. Tudo que falar que não tem deficiência, acabou. Certo? E da mesma forma a questão do rural, que é o que a gente mais pega. Que às vezes, então, esse olhar, igual eu falei da multa, não é todo mundo que vai fazer isso. Por exemplo, eu gosto muito de certidão de nascimento que o filho é nascido em domicílio. Você tá lá,
roça, nascido em domicílio, para mim é um baita de um documento. Prova, né? Mas vai ter juiz que vai entender que não está falando que a parte é lavradora, então não é documento. Então essa questão acaba sendo muito, por um lado subjetiva, é a forma como você vai ver as pessoas, é ter empatia. Sim. Certo? Da mesma forma, e aqui eu tô falando de juiz, como eu já vi advogado que chega pra pessoa e fala assim, você é parte ou testemunha? Na audiência. Sim. Então, se você pega esse tipo de profissional, o cara não tem empatia nenhuma. Qual o tratamento que ele vai ter qual a responsabilidade que ele vai ter? Porque muitas vezes se esquece que vai tudo pra conta do juiz, né? Que é o juiz que negou, sim. né? Uhum. Não foi o juiz que negou, mas não negou. Mas tem um por quê? procedimento por trás, né? Negou por quê? Porque se você tivesse feito seu trabalho, ele negaria? Outro dia eu peguei um caso, os documentos da pessoa eram todos da região de Patinga. Todos da região de Patinga. E a pessoa ingressou aqui. Aí, a testemunha. Não, conheço ela. Da onde? Não, daqui. Tem quanto tempo? 6 anos. Falei, pera, mas você tinha que comprovar 15 anos e esses 15 anos estão em Patinga. Você tá trazendo a testemunha daqui? O errado é o juiz? Sobre a audiência, você falou que para vocês é o gargalo. Para nós, advogados, é o ponto alto do processo, que é a possibilidade que o juiz tem de ver para além do papel, né? A oportunidade que a gente tem de levar ali para o juiz a história, a pessoa também poder contar a sua própria história. E como é que é para vocês isso? A audiência nesse sentido? Porque vocês reconhecem que é trabalhador rural, vocês precisa fazer uma análise do todo, né? Do documento, da forma como a pessoa se comporta. Então, essa questão da audiência, a gente fala que é gargalo no sentido de que é onde o processo tem que esperar para que a audiência aconteça. Mas ele, nas audiências de benefícios rurais, ela acaba sendo de fato pontual. Só que não adianta ter o mínimo de não ter documentos. Muitas vezes você olha para a pessoa, você vê que a pessoa é rural. Mas o que adianta eu julgar procedente sabendo que em 2 minutos a turma derruba a decisão? Ainda mais agora que o STJ está mandando devolver tudo no processo. Então, é muito... Tem que ter essa responsabilidade. Porque muitas vezes você não é a palavra final. E você não é. Tipo assim, não, eu acredito que você é da roça. Mas tem uma súmula 149 que já fala assim, ó, só comprova testemunhal, não adianta. Sim. Então, não adianta você querer explorar que a pessoa é da roça se ela não tiver o mínimo de documento. E da mesma forma, tem gente que tem documento e quando você vai perguntar para a pessoa não sabe nada de roça. Nada. E assim, a gente não faz pergunta cabulosa, não. Sim. Faz pergunta de coisa. Falei assim, olha, teve uma vez, tava lá em Belém, é bom que tá longe, é bom te contar esses casos. Que era o seguinte, eu tava lá, fazia 30 audiências por dia em Belém. Por dia? Era. Só que lá era o esquema seguinte, 15 de um lado, 15 do outro. Ia fazendo conciliação. Não tinha conciliação, eu fazia instrução. Então, para fazer instrução, tinha que ouvir todo mundo. De novo, né? Porque já fizeram a oitiva a primeira vez. Aí, veio uma senhora pedindo aposentadoria. E, cansado, quinta-feira, que lá pra 26ª audiência, tá olhando, você tá até bambo, né? Aí a pessoa falou assim, o que a senhora planta? Eu planto milho, planto feijão, planto arroz, planto mandioca, planto não sei o que, planto jerimum, planto abóbora, planto... E foi falando, planta acerola, planta... Eu falei assim, gente do céu, essa planta demais. Aí eu tô assim, e morango? Aí ela, aquele vermelho da caixinha? Eu, aham. Ela, planto? Aí eu, a senhora planta morango? Planto. Mas a senhora planta morango? Aí eu falei, pra mim, esse peixe morre pela boca, né? Falei, a senhora planta morango? Qual é a época do ano? Ela, janeiro. E não sei se você sabe, mas o inverno em Belém é diferente. O verão é junho e o inverno é dezembro e janeiro. É quando chove mais. Lá que a gente brinca que tem 2 estações. O que chove o dia inteiro e o que chove todo dia. Então, janeiro e dezembro chove o dia inteiro. Aí eu falei assim, janeiro? Falei, se a senhora colhe morango quando? Ela, março.
Eu falei, meu Deus do céu, só pensando. Eu falei assim, tá. E qual o tamanho do pé do morango? Aí ela, desse tamanho aqui, ó. Igual o pé da cerola. Eu falei, puta merda. E respondia com convicção, né? Com convicção. Eu falei, a senhora tá certa. Deixa eu ouvir sua testemunha. Aí o que ela planta? Ela, milho, feijão, mandioca. Aí eu falei, e morango? Aí ela, aquele vermelho da caixinha? Aí eu daquela fria nisso, porque a parte mentir, beleza, testemunha mentir é crime, né? Uhum. Aí eu falei assim, é. Aí ela, aqui não tem isso não, meu filho. Aí, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus, a senhora não tem direito ao benefício, não, a senhora é da roça, viu? Tem uns casos assim. Sim. Então... O senhor falando de caso prático, falando de caso também que já passou, no início, logo quando eu formei, eu fui fazer uma audiência na Justiça Federal. E seria de salário ou maternidade rural. Quando eu recebi a documentação por telefone, eu falei assim, acho que dá pra tentar com a audiência, ter uma prova ou outra. E aí, só que quando eu fui ver a parte e as testemunhas, a gente conhece a pessoa quando é rural. Eu comecei a desconfiar, fui conversando antes da audiência, falei, gente, essa mulher não é trabalhadora rural. E eu pensei em dispensar, de às vezes ligar na vara e falar só, a cliente não veio, porque eu sabia que não ia dar certo. Disse, não, vou tentar, fiquei com dó do pessoal que veio de longe. E entrei pra audiência. E nisso o juiz começou a perguntar, a mulher, quando ela estava grávida, era menor de idade, e aí perguntou o que ela fazia durante a gestação, se ela estudava. Ela falou que não estudava porque era uma gestação de risco. Aí depois ele conversando, ele voltou atrás e perguntou o que a senhora fez durante a gestação. E ela plantava mandioca, eu plantava milho, isso e ele... Mas sua gestação era de risco? Como é que a senhora plantava mandioca? Como é que a senhora mexia com hortas? A senhora não podia nem estudar? E aí começou, eu era casada, não era casada, e a testemunha começou a mentir, falou assim, alguém tá mentindo aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca mais, assim, serve de experiência, porque a gente conhece, a gente vê a documentação, mas são uns apuros que percebe, você conversar com a testemunha, com a cliente, você percebe se realmente é rural. Sim. Aí... Então, nós somos da roça. A Fabiana é de Francisco Dumont, eu sou de Patis, né? Meus avós são trabalhadores rurais, sempre estavam na roça. Fabiana, os pais dela são trabalhadores rurais. E a gente conhece essa realidade. E você, como é que você se aproximou? Como você descobriu, por exemplo, o tempo que demora para te nascer? A prática mesmo? Essa lida? Então, primeiro, a minha família, da parte de mãe, ela é de Marliere, uma cidadezinha perto de Patinga. Aí, meu tio era caminhoneiro de leite lá. E a família da minha esposa, por exemplo, é de Passos também, com fazendas, zona rural, né? Fazenda, um sítio lá de zona rural. E é muita coisa conversando mesmo. Você vai conversando, você vai perguntando para um, vai perguntando para outro. Por exemplo, eu não concordo, e eu não faço aquele negócio, se a pessoa é morena, se a pessoa não é morena. Então quer dizer que no Santa Catarina não existe trabalhador rural, porque todo mundo branco. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a pessoa tem calo na mão, eu tenho calo na mão, mas né, o motivo não é, porque eu trabalho na roça. Então essas coisas eu não gosto. Mas você vai conversando, aí você vai pegando por a realidade. Por exemplo, em Belém, mandioca normalmente são 6 meses. E a mandioca lá, ela é relativamente grande. Aqui são 1, 2 anos para você colher. Então isso faz muita diferença. E como eu disse, determinadas coisas você vai conversando, aí você vai vendo que tem uma regra. E a questão é que muitas vezes a pessoa foge muito da regra. Tem uma... aqui, o que eu gosto... Eu não gosto de fazer perguntas assim... Qual é a época que você planta milho? Qual é a época que você planta feijão? Eu pergunto, tipo assim... O que tem lá na sua horta agora? O que tem na sua terra agora? Pô, tá na época de plantar milho. Aí a pessoa fala, não, acabei de plantar... Quando a pessoa ela fala assim, não, acabei de plantar o milho. Quando começa assim, não, tem milho, feijão, mandioca. Aí fala assim, espera, agora tá na época, mas e quando tava tipo em junho, julho? O que tem lá? Milho, feijão, mandioca. Sempre o mesmo. Ah, tem milho, feijão, mandioca? Aí eu falo, quando é que você plantou o milho? Porque em tese já era pra ter colhido o milho. Não sabe a diferença de milho seco para milho verde. Quantas espigas que dão? Não, essa de quantas espigas. Eu já vi na audiência, disse que o juiz... Mas tudo isso, acho que a cliente falou 5. Aí o juiz, mas é 5 mesmo? Ela, com toda a convicção. São 5.
Sim, eu já vi 10. São 10. E quando o juiz erra a pergunta, eu já errei. Ao invés de falar quantas. Porque eu posso falar dos outros. Fala, eu fiz isso. Você tá cansado, né? Aí eu falei assim: ao invés de falar quantas espigas estão no pé de milho, você fala assim: quantos grãos estão na espiga de milho? Aí a pessoa. Nunca aí começa contei. a tremer. Eu nunca contei. Falei, que bom, nem eu. Até você entender que a pergunta que você falou, não era essa pergunta, não. Deixa pra lá. É o Tipo, cansaço. outra coisa, que às vezes a pessoa sabe muito. No início lá em Belém, vem um senhorzinho pedindo aposentadoria como pescador artesanal. E lá os rios, pra você ter ideia, você não vê o outro lado do rio. Rio, Guamá, nem é o Amazonas, é o Guamá, que é o que pega em Belém. Aí é interessante, por quê? Porque o cara falava tudo, como é que pescava, não sei o quê. Aí eu falei assim, ó, beleza, quais os peixes que você pesca lá? Ele, onde você quer, meu filho? Eu falei, no rio. Aí ele ia falando, eu colocava no Google, aí pegava a imagem do peixe, é esse aqui? Ele, Aí eu, eita outro, aí falava, Aí eu coloquei um nada a ver, tipo um peixe-espada, que não ia ter lá, e coloquei junto. Aí eu falei, sim, no mar, mais pro mar. Ele falava, eu peguei tudo. Aí, tipo, no próximo, eu já falava, que peixe é esse aí? Ele sabia. Pra saber, o cara não é pescador, você pescava onde? Eu pescava no rio, que peixe é esse aí? Eu já começava assim, ó. Por quê? Porque o cara que sabia muito me falou, né? Então, como é que você faz matapia? Eu tinha as armadilhas para peixe, como é que faz? Os caras vão te falando, vão te explicando. Aí o próximo, meu amigo, como é que você pesca como? Na matapia, como é que você faz matapia? E você vai falando com convicção, tipo assim, você Como se soubesse. doutor em matapia. Você nunca viu na vida, mas como é que você faz? São as experiências que a gente vai colecionando, né? Sim. Na Jocassee nós também temos isso. E, doutor, você conseguiu conciliar essa formação humana, né? Com também uma formação acadêmica. Fez mestrado, doutorado. E quais que são as vantagens de seguir a carreira acadêmica, assim, na magistratura? É difícil? Como que isso pode acrescentar, na verdade, para a magistratura? Mais uma vez, eu acho que tudo isso acrescenta, como diz, brincando novamente, o que a bunda não atrapalha. Quando você se mantém estudando, mantém lecionando, a melhor forma de se aprender é você lecionar. Então tem coisas que você não, que você vai aprender exatamente de você transmitir para os outros. E quando você está lecionando, quando você está vendo, quando você está revendo, e quando as pessoas te questionam, aí você fala, nunca pensei sobre isso, nunca pensei sobre... Aí aquilo vai te dando insights para você escrever artigos, para você fazer as coisas. Então, o insight pode vir no caso concreto, pode vir da pergunta de um aluno. Por isso que eu falo com os alunos que, tipo, não existe pergunta burra. O óbvio só é óbvio se alguém fala. Às vezes, e isso eu teve muito na parte acadêmica mesmo. Quando eu fui fazer a prova do mestrado, eu já tinha na cabeça que algo era óbvio, era isso. Monismo e dualismo. Eu falei, cara, monismo jurídico, não existe esse negócio de dualismo. Na minha cabeça isso era tranquilo, até eu entrar no mestrado. E mais ainda que quando eu, na UFMG, que eu fiz matérias com o Lucas Lima, de Direito Internacional, que é um quebra-pau do negócio básico. Então eu estava querendo defender algo no mestrado, mas o problema, na verdade, ele estava de base. Porque se você não concorda na diferença entre monismo e dualismo, como é que você vai falar de sistema de precedentes na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Porque tem muito isso. Então, muitas vezes, a gente tem uns problemas de base. E aí, exatamente com essa questão dos estudos, com a questão de lecionar, que você vai conseguindo aparar essas áreas. Você vai conseguindo ver que esse problema existe. Né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E quando você estuda, senta para estudar, senta para ouvir o outro, para você se colocar para cara, você não sabe tudo. E acho que isso é muito importante em relação até pro juiz mesmo.
Porque você está num cargo que todo mundo vai falar que você está razão. Você pode estar sem razão, dificilmente alguém vai falar com você que não, acho que você não está certo em relação a isso aqui, né? E mesmo se falasse, a pessoa às vezes, eu acho que é isso aqui. O cara não está propenso a ouvir. Então, mas se você tiver propenso a ouvir, aí vale a pena você ir para a parte acadêmica. Se você for achando que só você está certo, não existe situação contrária, porque o juiz na sentença nunca vai estar em dúvida. Nunca vai estar em dúvida. Porque a função dele não é ter dúvida na hora que ele está sentenciando. A função dele é dizer o direito. Mas isso não quer dizer que ele não esteja errado, é por isso que existe recurso, né? Esse é o ponto. Mas a parte acadêmica não. A parte acadêmica você tá aberto para a pessoa te falar assim, não, acho que você está errado por causa disso. E a parte argumentativa, ela é importante. E dá para questionar também a prática, né? A prática do dia a dia, que muitas vezes, devido ao número de processos, a gente acaba fazendo de maneira automática ali, sem refletir muito. Então a academia, ela faz isso. E hoje você tem uma liga, né? Como é que funciona a Liga de Direito Previdenciário? Como é que funciona essa liga? Então a liga ela tá bem incipiente, porque ela foi formada agora, já teve o processo seletivo e teve já tiveram os aprovados. Aí pro semestre que vem a gente já vai começar então na parte de nivelamento, né? Para depois a gente ter questões mais práticas mesmo. Então, a liga ainda está bem no início, mas... Tem muitas pessoas que nos assistem que são acadêmicos. E aí, a gente queria colher algumas dicas, né, para acadêmicos, para pessoas que estão começando direito, até para advogados, nós advogados também. Mas primeiro, vamos falar sobre os acadêmicos. Assim, o que é que você falaria pro Paulo lá do primeiro e segundo período da faculdade? Assim, no primeiro e segundo período na faculdade, a gente costuma não estar com a maturidade que a gente estaria quando a gente sai dela, né? Então, acho que se levar um pouco mais a sério a faculdade, ela é importante. Demais. E a gente só entende isso no final do semestre, né? Nem no final do semestre, você vai entender isso mesmo na hora que você sair da faculdade. Porque, por exemplo, tiveram coisas que eu não levei a sério durante a faculdade, e eu tive que reaprender ou aprender depois que eu saí da faculdade, né? E quem me falou isso a primeira vez foi uma professora minha, que ela era da PFN, que ela falou, não sei se foi penal, não, foi tributário, era da PFN. Eu tive que aprender tributário depois que saí da faculdade, porque ela quis fazer um concurso de PFN, então ela passou pela faculdade sem saber tributário, né? Então, muitas vezes, na faculdade, a gente não tem essa maturidade que, de fato, deveria ter. E aí também depende muito de como é a faculdade, de como é o professor. Então, por exemplo, eles falam, não, professor, por que você é tão rígido? Eu falo assim, porque as matérias que eu mais aprendi na faculdade eram de professores rígidos. Sim. Não era do professor legalzão que deixa todo mundo tirou total. Não é isso. E eu sei que muitas vezes a pessoa, tipo assim, infelizmente, às vezes você, para ser um bom professor, você tem que ser o antipático. Então, você tem que fazer a pessoa estudar. Como é que você vai fazer a pessoa estudar? Não tem outra escolha. Você não vai chegar... Por quê? Essa questão da maturidade, ela tem muito a ver. Então, cara, eu vou cobrar... Então, a minha cobrança, ela é toda prática. Então, não é questão... você sabe o conceito? Parabéns. Isso é o início. Eu quero o conceito colocar na prática. Porque você falou a questão de... Na prática, a gente faz muita coisa no automático. E essa questão acadêmica. Mas também existe muita teoria que você não tem aplicabilidade prática. Eu costumo brincar que teoria sem aplicabilidade prática, para mim, é papo de boteco. É legal de você ficar conversando, mas você não coloca na prática. Então, o que adianta? O professor Marcelo Catone, ele é professor de Direito Constitucional, professor titular de Direito Constitucional lá da UFMG, ele fala sobre isso, que as teses, elas precisam ter aplicações, as teorias, elas precisam ter aplicações práticas. Eu, por exemplo, eu gosto de dar aula, vai ter prova agora, amanhã. Vai ter prova que eu costumo fazer, vou até dar um spoiler, né? Que eu já fiz também outros. É assim, eu coloco uma música e falo assim, esse cara aqui é o quê? Qual a qualidade de segurado dele? É segurado obrigatório, segurado facultativo? Se ele é obrigatório, ele é empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, o que ele é? Porque direito previdenciário, assim como o direito, a gente tem que tomar um cuidado, porque ele tá na sua frente. Ele tá na sua cara.
Então, o Catone tem o direito constitucional jogado na rua, não tem isso? Sim. Então, é exatamente isso. Você vai ver a pessoa muitas vezes, tá em situação de rua, às vezes ela tem direito a um benefício e tá sem assistência. Seguridade social como um todo, ela nos atinge em todos os aspectos da nossa vida, né? O SUS faz parte de um dos tripés da Seguridade Social. Exatamente. Então, você vai pegar saúde, assistência. Então, eu costumo fazer nas provas, por exemplo, tudo é problema. Ou você é juiz ou você é advogado. Tem que resolver. Você falou assim, o cara tá aí pedindo benefício, tem direito? É basicamente isso. Aí, por isso que o pessoal coloca na IA. Aí os caras colocam na IA, aí você vai ver que a IA, que os caras falam assim, a sentença tem que ter. Achei engraçado, porque às vezes você fala pro aluno assim, fala assim, olha, os autos foram conclusos para a sentença de Vossa Excelência. Então, elabore um texto dissertativo com os principais pontos da sentença de Vossa Excelência. Aí o cara responde, Vossa Excelência tem que fazer isso assim. Aí o senhor sabe que foi na IA. Eu falei assim, pô... Não teve criatividade. Aí é complicado. Aí eu fico brincando, gente, quem que é Vossa Excelência? Ou senão, fulano foi no seu escritório de advocacia pedir orientações jurídicas, saber se ele tem ou não tem direito ao benefício. Aí me volta a resposta. Fulano precisa procurar um advogado. Você é um advogado. Eu falei, pô... E as dicas para os advogados que estão iniciando na carreira previdenciária? O senhor falou que advogou em outra área, mas quais seriam as dicas? Bem, a primeira dica que eu dou é a questão de não ter pressa para entrar com o processo. Não ter pressa para entrar com o processo. Por quê? Um processo mal instruído, ele pode gerar uma improcedência. E aí, coisa julgada, ou muito mais trabalho do que um processo bem instruído. Acho que esse é o ponto principal. E a segunda coisa para os advogados previdenciaristas é que a maioria da demanda de vocês não vai te procurar. Você que tem que correr atrás. Tem que ir atrás. E normalmente é longe. Principalmente a área rural, né? Exatamente. Tem que ir atrás. Você que tem que ir atrás. Então, e aí, principalmente no início, bater muita perna para buscar. E é lembrar que, igual eu falei, que o direito previdenciário, ele tá na rua, né? Tá na realidade. Então, se você esperar que o cliente te procure, principalmente se você é recém-formado. Quando eu formei, em 2005, falava-se que um advogado, para ter uma clientela boa, para se manter, precisava de 10 anos. Isso em 2005. Eu fico imaginando quantos anos que são agora para você ter que conseguir essa clientela boa, pela quantidade de profissionais que tem, né? Sim. Então, e buscar se reinventar. Conhecimento, né? Conhecimento porque muda demais importante. a área da Isso. previdência. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Então nós chegamos ao fim de mais um Rafa's Prevcast. Nós queríamos agradecer ao Dr. Paulo por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, né, nessa tarde, partilhando e trazendo pra gente uma conversa muito rica sobre os bastidores da justiça. E que está de portas abertas. Quando o senhor quiser retornar para a gente falar mais sobre previdência, como que funciona dentro da Justiça Federal, o senhor será sempre bem-vindo. E a gente agradece de coração por aceitar o nosso convite. Quando o papo é muito bom, a gente nem vê o tempo passar, né, Fábio? Então, a gente também gostaria de convidar você que nos assiste a nos seguir no Instagram. O meu @é Rafael Gomes _ADV. O meu é fabianazevedo.advocacia. E, doutor, nós gostaríamos de, se possível, nos passasse o Instagram, o pessoal que segue. Claro, o meu é @Paulo Máximo, só que com 0 no final, ao invés do O, do Máximo. Certinho, muito obrigado.